A janta fala que não vai rolar nada, eu deixo ela no meio da rua. Já fiz isso várias vezes, deixei a mulher do Tinder no meio da Dutra. Gente, isso é um absurdo tão grande que chega a ser difícil acreditar. Eu tenho preconceito de aplicativo, tá? Porque você não sabe o que vai encontrar. Ali tem de tudo, inclusive esses bostas. Aliás, se liguem numa característica que, ao meu ver, diz muito sobre um homem. Esses cordões grossos que imitam corrente. Pode ser preconceito meu, tá? Mas homem que usa isso não me passa a menor confiança. E sabe o que ainda é pior? Você tá ouvindo aí outros homens no podcast rindo dessa violência? Vocês ouviram? O que revela o caráter de alguém não é como ele age quando consegue o que quer, mas como ele reage quando não consegue. Um homem que precisa humilhar para se sentir poderoso nunca foi de fato um homem, é um monstro. Cuidado com aplicativos, mulheres, é o conselho que eu posso dar. Bom, a questão do cordão grosso lá, não sei dizer, mas do resto concordo muito com ela, né? Vamos lá, o cara saiu para jantar com a mulher. Aí ele pagou o jantar, porque é o primeiro encontro, e eu concordo do homem pagar o primeiro encontro para agradar a mulher e tal. Aí ele paga. Ou seja, ele pagou um prato de comida para ela. Ele pagou um prato de comida. Aí ela não sai com ele depois pro motel, ele larga ela no meio da rua, igual um bicho. Que nem bicho a gente tem que largar no meio da rua, né? Você adotou um cachorro, um gatinho e tal, e larga no meio da rua, tá errado. Ele largou a mulher porque ela não quis dar pra ele. E ele fala isso rindo, e os caras que estão ali estão rindo também. Eu concordo com ela quando ela fala que ele é um monstro. Realmente, porque você vai largar uma mulher no meio da rua, aí, porque ela não quis te dar. Meu filho, por que você não contrata uma mulher que trabalha com isso? Né? Por que você não contrata uma do job? Porque aí você, com certeza, você vai ter o que você quer. Mas não, você tem que pegar uma mulher lá, enganar ela, fingir alguma coisa e tal, e aí largar ela, né? Esse tipo de cara, gente, guardem a cara desses caras. Guardem a cara. Veja quem os homens que vocês estão, né? O homem que você está ali se relacionando, veja quem ele segue. Se ele seguir esse tipo de red pill, red flag, né? Com pisca-pisca, assim, né? Se o cara concorda com esses caras, se o cara acha legal os comentários, fuja! Pelo amor de Deus. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu vi esse exemplo, eu lembrei, então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e vocês também podem comentar, mulherada aí, deve ter alguns exemplos. Um dia eu fui, né, encontrei no aplicativo, eu tinha o Tinder, não tenho mais, saí, apaguei a minha conta, porque eu só passava raiva naquele negócio, né? Só que teve um dia que eu tava conversando com um cara, tinha umas 2 semanas que a gente tava conversando, e o papo dele era muito legal, era um cara, né, respeitador, não deu um indicativo de nada, né, me desrespeitar e tal, eu gostei do papo dele e tal. Marcamos de jantar. Ele veio me buscar em casa, fomos jantar, foi um jantar legal e tal. O papo dele não gostei muito ali ao vivo, mas, né, tava ali a companhia e tal, não sei o quê. Eu fui no banheiro, voltei, a conta já tava paga, ele nem deixou eu ver a conta. Falei assim, que legal, né? Aí depois a gente foi passear na pracinha e tal, ele me deu um beijo, o beijo era ruim, mas tá bom, tô ali conversando e tal. Aí ele chegou na minha cara, juro, ele não perguntou, ele não quis saber, ele afirmou, ele chegou pra mim e falou assim, então, agora eu vou te levar no motel. Eu falei assim, é o quê? Porque em nenhum papo de 2 semanas conversando no aplicativo, eu dei a entender isso. Eu não falei nada de safadeza, nada, só falei, e ele também no aplicativo, né? Ele chegou e afirmou, agora eu vou te levar pro motel. Eu olhei assim, não, você não vai me levar no motel, não. Aí ele olhou assim, por quê? Indignado. Eu falei assim, porque eu não te conheço. Porque eu estou te conhecendo hoje. Porque eu não tenho costume. Não gosto de ir pro motel no primeiro encontro. É uma coisa que eu nunca fiz, não faço. Não gosto. Gente, se você faz isso, é a sua vida, faça se você quiser. Você se cuidando, usando camisinha, né? Mas eu não tenho costume, eu não gosto. É uma coisa que eu não me sinto bem. Não critico quem faça, mas eu não gosto. Agora, o que eu mais não gostei é da atitude, né? Dele afirmar que agora, não, você não vai levar, não. E eu moro com a minha mãe, né? Eu falo aqui com vocês e tal. A gente tem casa própria e eu moro numa cidade pequena, então, né? Eu faço companhia pra minha mãe, a minha mãe faz companhia pra mim. Se eu moro na mesma cidade, não tem
lógica eu pagar um aluguel, né? Sendo que eu moro com a minha mãe. O dia que eu saí de casa e tal, não sei o quê, aí beleza, né? Mas eu moro e ele sabia. Aí ele chegou e debochou da minha cara. Falou assim, por que você não vai? Porque a mamãezinha não deixa? Eu quero entender o cérebro dessas pessoas, porque o que ele pensou? Ele pensou que agora ele debochando de mim, agora eu ia. Não, eu não ia não, mas como você debochou da minha cara, eu olhei pra ele e falei assim, não tem nada a ver com isso não, minha mãe não fala nada pra mim não. Minha mãe não me impede de nada não, eu não quero. Sou eu que não quero. Aí eu levantei, estava num banquinho da praça lá, eu levantei e falei assim, agora eu quero ir embora. Eu tava com tanta raiva nesse momento, que eu deixei ele me trazer em casa. Hoje eu me arrependo. Hoje eu deveria ter falado assim, fica aí, vai pra puta que pariu que eu vou pegar um Uber. Mas eu tava com tanto nervoso na hora de ficar cega, né? Que eu quero ir embora. Aí ele me trouxe em casa. Depois eu fiquei pensando, gente, eu entrei no carro dele de novo, né? Não, e se o cara não vem? Mas ele me trouxe em casa, ele me trouxe, né? Por isso que eu não gosto de ir de carro. Nesse dia eu fui e tal, mas não gosto. Eu gosto de me encontrar a pessoa lá, mas tá bom, beleza. Ele me trouxe em casa. Só que quando ele me trouxe em casa, ele não parou o carro, tentou conversar comigo. Não. Ele parou o carro no meu portão e falou assim, tchau. Ele nem desligou o carro pra eu sair logo, entendeu? Saí. Aí eu saí, né? Correndo. Saí, no outro dia ele mandou mensagem aí, queria te ver de novo. Eu falei, oi? Não, queria porque eu gostei. Aí eu sou uma pessoa muito sincera, falei assim, mas eu não gostei. Nossa, sério? Falei, sério. Não gostei, não quero sair com você de novo, seja muito feliz, te desejo tudo de bom, mas eu não vou sair com você, porque eu podia enrolar, né? Falar assim, não, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, pra eles entender. Não, eu falei que uma coisa que eu não gosto é perder tempo, né? Não quero não. Não gostei, não quero. Então, assim, cara, esse tipo de cara, ele não presta. Sério mesmo, porque sério, cara, é sério que você vai pagar um jantar, você vai pagar um prato de comida pra mulher e você acha que ela tem a obrigação, porque o jeito que o cara falou comigo, agora ele achou que eu tinha uma obrigação com ele. Primeiro foi ele que convidou, eu não convido. Eu não tenho coragem de convidar, foi ele que convidou. Né? Foi ele que convidou. Aí o cara acha que eu tenho obrigação porque ele me pagou um prato de comida, um jantar. O que é isso, gente? Onde que vai a cabeça? Né? E esse tipo de cara... Não, e esse cara do vídeo, ele sente, assim, orgulhoso. Ele acha que ele é um cara maneiro. E os caras ali rindo. Porque quando você não confronta, quando você se cala, você concorda. E se você concorda, você também faria. Né? O cara ali falando, rindo, que deixa a mulher no meio da rua, largada no meio da rua, porque ela não quis dar pra ele, porque ele pagou um prato de comida pra ela. Onde é que esse mundo vai parar? Sério, onde é que vai parar? Né? Por isso, mulheres, e tem mulher que não faz isso, e eu já fiz isso, tá? Quando eu era mais nova, hoje eu não faço não. Leve seu dinheiro. O certo é ele pagar a conta. O homem, pra mim, no primeiro encontro, tem que pagar a conta. Mas a mulher tem que ter o seu dinheiro. O dinheiro do não, que eu já ouvi em um vídeo também. Não gostou do encontro? Achou que ele foi não sei o quê? Leva o dinheiro pra voltar. Pelo menos o dinheiro do Uber você tem que ter. Não sai de casa sem dinheiro, mulherada. Não sai de casa sem cartão de crédito, sem cartão de débito, sem o Pix, sem um dinheiro vivo. Não saia. Porque... pode acontecer isso, do cara falar e você não querer e você não ter como voltar. Então, eu tinha dinheiro para voltar. No caso, é porque eu fiquei tão cega de raiva que eu deixei ele me trazer em casa, mas eu me arrependi, que eu falei, eu devia ter pedido um Uber para me trazer em casa. Olha que perigo que eu corri ainda, né? Então, a gente também tem que pensar na nossa segurança. Mulherada, vai ter um encontro, lugar amplo, lugar cheio, né? Nunca o primeiro encontro na casa do cara, na sua casa. Você não conhece aquela pessoa. Você não conhece. Não falei aqui que nas 2 semanas que a gente estava conversando, o cara parecia ser legal? Não tinha nenhum indício de conversa nesse tipo e o cara falou desse jeito comigo. Eu não conhecia o cara. Mas a gente foi pra onde? Em um restaurante, lugar aberto, lugar cheio de gente, um horário legal, bacana, não muito tarde, né, e tal, sei o quê. Então, sempre façam isso. Sempre deixe
também uma amiga avisada. Amiga, eu vou no encontro, tá? Eu deixei. Uns 2, 3 amigos meus. Hein, eu tô indo no encontro e quando eu chegar em casa eu te aviso. Deixa alguém avisado. Deixa alguém, tá? Não vai escondido, não. Deixa alguém avisado. E se você costuma ir em motel em primeiro encontro, que aí cada um faz, né, o que quiser da sua vida, eu acho super errado. Você não conhece a pessoa, você não sabe se a pessoa tem uma doença, você não sabe se a pessoa é casada, você não sabe. Uai, o cara pode ter falado com você que não é casado e tirado a aliança pra sair com você, e aí? Aí você deita com um cara casado? Que nojo. Você não sabe. Então, assim, se você costuma, mas eu gosto de ir no motel primeiro encontro. Se você costuma fazer isso, então, se cuida. Exija camisinha. Exija. Não quero camisinha, então não tem nada. Então acabou, não quero. Né? Exija camisinha. Toma o seu remédio certinho. Para não ter nenhuma doença, nenhuma gravidez indesejada, né? Mas o mais certo, gente, é lugar aberto, lugar amplo. Leva o seu dinheiro do não, leva o dinheiro para ir embora. E não dormir com a pessoa no primeiro encontro, né? Porque... Mas se você faz isso, se cuida, ok? Então é isso, gente. Quero, né, a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Eu tenho um nojo desse tipo de cara. Tenho um nojo. Eu acho horrível, tá? Eu acho horrível. E se você é esse tipo de cara... Se pra você sair com uma mulher só vale a pena porque ter um jantar legal, um papo legal, ai, foi horrível. Se só vale a pena ter o sexo, paga uma profissional. Paga alguém, né? Uai, se pra você só isso importa, se pra você só isso, né? Só isso é que é o legal, então paga. Também acho, né? Pagar por sexo, eu acho, nossa senhora. Falo nada, né? Você faz da vida o que você quiser, o seu dinheiro o que você quiser. Mas pelo menos você pagou e você teve o que você queria. Agora você levar a mulher pra jantar e você, não, agora eu vou te levar. E a pessoa não vai, você larga ela no meio da rua? Aí o outro lá me traz aqui em casa, nem desliga o carro, tchau. Tipo assim, tô despachando. Que isso, gente? Que é isso, né? E aí, mulherada, fuja, faça igual eu fiz. Não vai em outro encontro, depois bloqueei já. Já bloqueei já pra não me encher o raio do saco. Tá bom? Então é isso, gente. Quero a opinião de vocês. Comentem aqui. Dê sugestões de novos vídeos. Tá? Manda pra mim lá no direct do Eu Amo Falar. Eu tenho um Instagram que se chama Eu Amo Falar, que é do meu canal de filmes. Manda uns vídeos lá pra eu reagir aqui. Tá? Quero reagir uns vídeos aí e comentar também, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até mais tarde. Até outro vídeo. Valeu. Tchau.